A paz de Deus, de nosso Salvador Jesus Cristo a todos. Vamos continuar o estudo bíblico do livro de Levítico. No vídeo passado nós vimos que no capítulo 1 fala sobre o holocausto de arrependimento, de transferência de pecados, né? Para que os pecados fossem remidos, para que houvesse a expiação pelo sangue, né? Aqui eu quero dar aqui outros exemplos de holocausto na palavra de Deus, para a gente entender bem esse assunto para ir para o próximo capítulo, tá bom? Então, quais são os tipos de holocaustos que agradam a Deus? Qual foi o primeiro, né? Então, vamos começar com qual foi o primeiro holocausto na Bíblia, né? Está em Gênesis, capítulo 4, do verso 4 até o 5. Vamos ler com a ajuda de Deus? E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o seu semblante. Então nosso Deus ele aceitou a oferta, o holocausto de Abel, mas não aceitou a oferta de Caim, porque Deus conhecia o coração de Caim e que ele tinha planos de matar o seu irmão, ele tinha inveja, né, dele, né? Então Deus não aceita holocaustos de quem tem inveja e de quem deseja a morte do mal do seu próximo, tá bom? Então sempre quando formos ofertar ao nosso Deus, tanto na parte financeira de dízimos, né, e ofertas, mas também com as nossas orações, com os nossos louvores, façamos de coração limpo e sincero diante de Deus, com amor, tá bom? É assim que Deus se agrada, do holocausto, da oferta, do louvor, da oração feita pelo amor, por reconhecimento das bondades e misericórdias que Deus tem na nossa vida. Então esse primeiro holocausto que teve na Bíblia, eu vou classificar ele aqui como o holocausto de aceitação. Aqui Deus atentou para o holocausto de Abel, mas o Caim foi reprovado. Então, se você quer ser aceito por Deus e por Jesus Cristo, você deve fazer a sua oferta, o seu holocausto, as suas orações com o coração limpo, sincero, com amor, com sentimento de gratidão, tá bom? Aí Deus vai te aceitar. Se você tiver o seu coração aberto para Deus e você não desejar o mal do seu próximo, Deus vai te aceitar. Mas se você desejar o mal do seu próximo, Deus vai reprovar, como Deus reprovou a oferta de Caim, Deus também vai reprovar a sua oração e o seu louvor. Aí você estará perdendo tempo. Não adianta chorar, louvar, cantar hinos e fazer orações ao teu Deus. Se você está desejando o mal do seu próximo, você não vai ser atendido. Deus não vai te aceitar, tá bom? Então, antes de orar, antes de louvar, antes de levar alguma oferta para o teu Deus, coloque seu coração em ordem. Ama teu próximo, perdoa seu próximo, tá bom? Aí Deus vai te aceitar. Esse é um holocausto de aceitação. E espero que Deus abençoe vocês, que vocês sejam aceitos por Deus, porque Ele quer aceitar a todos. Aqui Ele falou a Caim: se você se arrepender dos seus maus pensamentos, se você parar de pensar essas coisas, eu vou aceitar a tua oferta. Deus quer aceitar a oferta de todos, só que Ele só vai aceitar daqueles que não desejarem o mal do seu próximo, tá bom? Então vamos para o próximo exemplo de holocausto. Aqui nós vamos ler 2 Crônicas, capítulo 1, né, do verso 6 até o 7. E Salomão ofereceu ali sacrifícios perante o Senhor, sobre o altar de cobre que estava na tenda da congregação, e ofereceu sobre ele 1000 holocaustos. Naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e disse-lhe: Pede-me o que quiseres que eu te dê. Glória a Deus, Santo Jesus Cristo. Salomão fez uma oferta, fez um holocausto de 1000 animais. É muita coisa. Foi a maior oferta da palavra de Deus na Bíblia, que uma pessoa só fez. Então aqui, quando você tem uma causa urgente, que você quer que Deus te responda, que você quer que Deus fale com você, que você quer receber algo de Deus, você tem que fazer algo grandioso. Se você quer, aqui ó, Salomão não fez uma ofertinha qualquer. Tem muita pregação aqui que os pastores gostam de usar isso aqui para pegar dinheiro dos fiéis, né? Santa Deus, Deus tem misericórdia deles. Mas essa oferta aqui que Deus está pedindo para vocês não é só de dinheiro. Pelo contrário, Deus não precisa do seu dinheiro. É bom você dar o seu dízimo, sua oferta para manter a casa de Deus, sim, é necessário. Só que o principal aqui é você ter a resposta de Deus. Imagina Deus falar para você: o que você quer que eu te dê? Isso não tem preço, meus irmãos, tá bom? Então, se você quer algo de Deus, que Deus te dê, faça uma oferta grandiosa. Se você tem condição financeira de dar uma oferta grande, dá uma oferta grande financeira.
Mas não é só isso. Se você está vendo uma família passando uma necessidade, ou se alguém pediu ajuda para você, ajude. Ajuda seu próximo. Vamos dedicar tempo para a leitura da palavra de Deus. Vamos orar mais. Então, dá um holocausto grande, chama a atenção do teu Deus para você. E Ele vai te responder, e vai atender, e vai te fazer essa pergunta: o que que você quer que eu te dê? Santo nome de Senhor Jesus Cristo. Quem não quer ouvir isso, né? De Deus, né? Glória a Deus. Salomão ouviu, porque ele deu uma oferta, um holocausto de 1.000 animais, 1.000 holocaustos. É muita coisa. Chamou a atenção de Deus. Deus falou com ele na mesma noite. Deus abençoe vocês, que Deus fale com vocês ainda essa noite. Santo nome do Senhor Jesus Cristo. Então, se você ora 10 minutos, faz um holocausto maior, ora meia hora. Se você lê a palavra de Deus meia hora, dobra ela. Lê a palavra de Deus 1 hora por dia. E você vai ver Deus te respondendo, tá bom? Tem que chamar a atenção de Deus. Se você quer coisa urgente, você tem que fazer oferta grande, tá bom? Salomão fez oferta de 1.000. Deus respondeu ele na mesma noite. Então, ore mais, jejue mais. Busque mais a Deus na igreja, ajude mais o seu próximo, e Deus vai te responder ainda essa noite. Santo nome do Senhor Jesus, glória a Deus. Vamos ver outro exemplo de holocausto. Aqui no Novo Testamento, Lucas, capítulo 2, versos 22 ao 24. E cumprindo-se os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, segundo o que está escrito na lei do Senhor: todo macho primogênito será consagrado ao Senhor, e para darem oferta segundo o disposto na lei do Senhor, um par de rolas ou de 2 pombinhos. Então aqui a Maria, mãe de Deus, e José foram apresentar o nosso Senhor Jesus Cristo a Jerusalém, como estava escrito na lei, porque eles eram pessoas obedientes à lei. Por isso que Deus escolheu Maria, porque ela era cheia de graça, ela tinha o amor de Deus dentro dela e ela era obediente à lei de Deus. E José também. Então, ambos eram obedientes e fiéis a Deus. Por isso que Deus escolheu eles para fazer esse milagre tão bonito, essa obra tão linda de escolher eles para serem os pais do nosso Salvador, né? Então, eles fiéis, como eles eram à lei de Moisés, foram a Jerusalém apresentar, porque eles tinham que apresentar todo o primogênito. Então, eles foram obedientes e levaram e apresentaram o primogênito. E quando você apresentava o primogênito no templo, você o consagrava a Deus. Então eles estavam consagrando o filho deles, o primogênito, para ser um sacerdote. E foi o que aconteceu. Ele é o nosso sumo sacerdote, né? Como nós vimos em vídeos passados, né? Ele é o nosso Salvador. Ele que intercede por nós de dia e de noite diante de Deus, né? Então aqui eles levaram o holocausto de rolinhas, de pombas, porque eles eram pobres. Nosso Senhor Jesus Cristo, ele veio com humildade. Ele nasceu na manjedoura. Então a graça santa veio através da simplicidade. Deus, ele é todo poderoso, mas ele mandou seu filho amado na humildade para nos dar exemplo. Na sua volta gloriosa, quando Jesus Cristo voltar, ele não vai vir aqui nessa humildade, nessa simplicidade, ele vai vir em glória, vai vir como rei para julgar as nações, tá bom? Então nós estamos vivendo o tempo da graça ainda. Então, enquanto há tempo, arrependam-se dos seus pecados e confiem, depositem toda a sua confiança no Filho de Deus, porque ele julgará as nações, e quem confiar nele será abençoado, e aqueles que o desprezaram e não aceitaram a sua palavra vão ser julgados. Então sejam sábios, confiem em Deus e no seu Filho Jesus Cristo, tá certo? Vamos ver outro exemplo de holocausto. E esse holocausto aqui, eu vou classificar ele como holocausto de apresentação, porque eles foram levar as pombinhas para serem sacrificadas, para apresentar. Então apresentem seus filhos na casa de Deus, leve eles para a igreja, para que eles possam ser consagrados ao Deus vivo, tá bom? E que eles possam ser instrumentos de Deus na terra, tá certo? Vamos ser fiéis como Maria e José eram fiéis, obedientes a Deus, e apresentaram seu filho no templo. Vamos levar nossos filhos para serem apresentados a Deus e serem consagrados na igreja, tá bom? Outro exemplo aqui, eu vou classificar esse aqui como holocausto de intercessão pela família, tá certo? Vamos ler em Jó, capítulo 1, verso 5. Sucedia, pois, que tendo descorrido o turno, ele se levantava de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração, assim
o fazia Jó continuamente. Glória a Deus. Que exemplo bonito de Jó. Então Jó, ele se levantava de madrugada para fazer holocaustos pela sua família, porque ele ficava preocupado, porque os seus filhos, está escrito na palavra, que eles se reuniam cada vez na época na casa de um dos irmãos, né, para fazer festas. E ele ficava preocupado, nossa, festa vai ter bebida, com certeza eles vão fazer alguma coisa que não vai agradar a Deus. Então eu vou me levantar de madrugada, eu vou fazer holocaustos para Deus perdoar meus filhos. Santo é Deus. Quantos pais, quantas mães oram de madrugada porque sabem que seus filhos, santo é o nome de Senhor Jesus Cristo, não estão fazendo coisas que agradam a Deus, santo é Deus, mas tenho certeza, santo é Jesus Cristo, que o Pai está diante do seu trono ouvindo a sua oração, santo é o nome de Senhor Jesus Cristo. E a sua oração, o seu holocausto de madrugada vai santificar seus filhos. Deus vai trazer eles de volta para a igreja. Deus vai purificar os pecados deles. Por amor de você, mãe, por amor de você, pai, que levanta de madrugada, entrega seus holocaustos de oração. Santo é Deus, as suas lágrimas, santo é Deus, estão sendo aceitas por Jesus Cristo e por Deus vivo. Santo é Deus, não é em vão. Aqui está falando que é de madrugada. A gente vai ver outros holocaustos também que está de madrugada. Então, tenha esse costume de orar de madrugada. Põe o celular para despertar, põe o relógio para despertar e acorda de madrugada para fazer a oração, porque Deus ouve, tá bom? Deus se agrada desses holocaustos de madrugada e Deus se agrada daqueles que oram pela família, tá bom? Está escrito na palavra que aquele que acreditar em Jesus Cristo será salvo ele e sua casa, tá certo? Por quê? Porque tem intercessão. Pelo seu exemplo, pelas suas orações, essas pessoas vão se converter também. Tenha fé, não desista, continue orando, faz seus holocaustos de madrugada, tá certo? Deus vai te atender na sua necessidade e na sua aflição. A sua família vai servir ao Senhor, tá bom? Aqui agora vamos ver outro exemplo. Livro do Êxodo, capítulo 20, verso 24. Um altar de terra me farás, e sobre ele sacrificarás os teus holocaustos, e as tuas ofertas pacíficas, e as tuas ovelhas e as tuas vacas, em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome. Virei a ti e te abençoarei. Glória a Deus. Santo é Jesus Cristo. Então aqui, ó, esse aqui é o holocausto de honrar o nome do Senhor. É quando você lembrar do nome de Deus. Quantas bênçãos você já recebeu? Então é um holocausto que você tem que fazer de testemunho, de lembrar o que Deus fez por você. Lembra que Jesus Cristo morreu na cruz por você. Lembra dos milagres que Deus fez na sua vida, pelos livramentos. Santo é Jesus Cristo. Então esse holocausto aqui, ó, Deus está ensinando a fazer aqui, ó, sacrificar os holocaustos e as ofertas pacíficas de ovelhas, para lembrar do nome de Deus, em memória do meu nome. Então lembrem do nome do Criador de vocês, deem testemunho, confessem esse nome. Esse é um holocausto que sobe como aroma suave diante de Deus. Confessem o nome de Jesus Cristo, não tenham vergonha. Santo é Deus, aquele que confessar o nome de Jesus Cristo confessa o seu nome diante de Deus, tá bom? Está escrito na palavra, então vamos ser obedientes a Deus, tá certo? Vamos lembrar e honrar o nome dele. Isso é um holocausto que Deus se agrada. Aqui no Êxodo 24, no verso 5, está escrito: E enviou certos jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram holocaustos e sacrificaram ao Senhor sacrifícios pacíficos de bezerros. Então aqui é um holocausto de ensinar as gerações futuras. Moisés pegou jovens de Israel para sacrificarem ao Senhor. Ele estava ensinando eles o bom caminho. E esses jovens que sacrificaram ao Senhor, um deles era Josué e Caleb. Santo é o nome do Senhor Jesus Cristo. Essa geração aqui, essa geração que fez os holocaustos, sacrifícios diante de Deus, elas vão entrar na terra prometida, porque isso foi ensinado desde pequenos, tá certo? Já os mais velhos, que estavam acostumados com a escravidão no Egito, com os velhos costumes, não conseguiram entrar na terra prometida, morreram todos no deserto, morreram todos nas provações. Então, ensina seus jovens, ensina suas crianças a servir ao Senhor, para que no futuro eles possam alcançar a terra prometida, que é o céu, tá certo? E vão te dar muito orgulho aqui na terra também, em nome de Jesus. Santo é Jesus Cristo. Aqui também Gênesis capítulo 8, 20. Está escrito: E edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa e ofereceu holocausto sobre o altar. Então aqui Noé, a primeira coisa que ele fez quando as águas dos dilúvios diminuíram
e ele pisou em terra firme, foi agradecer a Deus, ele fez um holocausto de agradecimento. Então sejam gratos a Deus, como Noé foi grato, ele fez um altar e sacrificou os animais limpos, ele deu aquilo que é santo para Deus. Então dê holocaustos de pureza, de louvor sincero diante de Deus. Quando você está orando com a sua consciência culpada, ela não é como um animal limpo. Mas quando a sua consciência está limpa, ela simboliza esse animal limpo que Noé está sacrificando em holocausto aqui. E sobe como aroma suave diante de Deus. Então é muito bom quando a gente ora e louva ao Senhor com a nossa consciência limpa e somos gratos a Deus. Sobe como aroma suave e Deus recebe no alto do céu, tá bom? Então sejam gratos a Deus e vocês serão muito abençoados. E no Gênesis também 22, capítulo 6, versos 7 e 8, está escrito: E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque, seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Santo é Deus. Esse é o holocausto mais bonito, né? Eu gosto muito da história de Abraão, né? Então aqui é o holocausto da confiança. É quando você tem a fé verdadeira. Quando você tem fé, quando você acredita que Deus vai te dar uma coisa que você não recebeu e que você, no seu entendimento, você não tem condição de fazer, mas você, pela sua fé, você tem certeza que você vai receber, é o holocausto de Abraão, o holocausto da confiança, de fé. Esse holocausto agrada a Deus. Está escrito na palavra: sem fé é impossível agradar a Deus. Então vamos ter fé e buscar ao Senhor e vocês serão abençoados, tá bom? Esse holocausto de fé, de confiança, é você determinar que você vai conseguir alguma coisa, mesmo você não sabendo se você vai conseguir, mas pela sua fé, você crê. E isso, quem tem esse tipo de esperança, quem tem essa atitude de fé, consegue muitas coisas nessa vida, tá bom? Como Abraão conseguiu, você também vai conseguir em nome de Jesus. No livro do Êxodo, capítulo 18, 9 e 12, está escrito: holocausto da alegria de ver a bênção do seu próximo, né? Então está escrito: E alegrou-se Jetro de todo o bem que o Senhor tinha feito a Israel, livrando da mão dos egípcios. Então tomou Jetro, o sogro de Moisés, holocaustos e sacrifícios para Deus, e veio Arão e todos os anciões de Israel para comerem pão com o sogro de Moisés diante de Deus. Esse aqui é o holocausto da alegria, da confraternização. Você viu que algum parente seu, algum amigo seu recebeu uma bênção muito grande, um livramento, aí você é aquela pessoa que chega na casa da pessoa e fala: glória a Deus, que Deus te abençoou, como eu estou feliz que você está bem, e vamos fazer uma festa. É aquela pessoa que tem alegria, com a alegria do teu próximo. Isso aqui agrada a Deus demais, tá bom? Então vamos seguir o exemplo de Jetro. Quando você vê alguém que estava numa doença difícil e se recuperou dessa doença, se alegre com ele, fala: nossa, que bom que Deus te abençoou, que bom que você venceu essa doença em nome de Jesus, glória a Deus. A pessoa não tinha casa própria, conseguiu uma casa própria, você se alegra com ela: nossa, que casa linda que Deus te preparou, parabéns. Vamos fazer leva uma comida lá e vai comer junto com ele lá, vamos se alegrar. Deus se agrada de quem se alegra, faz esse holocausto de alegria, santo Deus, de desejar o bem do seu próximo e comemorar as vitórias dele. Deus vai se alegrar e vai te dar muitas vitórias também, tá? Porque Deus se agrada desse holocausto de alegria. E esse é o estudo dos holocaustos de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Orem a Deus por mim, pela minha família. Eu vou continuar orando por vocês, por todos os inscritos do canal, por todos que assistem esses vídeos comigo. E vamos orar pelas nações, porque o mundo está vivendo dias maus, né? Então vamos orar para que todos alcancem a luz de Cristo, porque quando a gente tem Cristo dentro de nós, tudo fica mais fácil. Com a esperança, não importa o tamanho da dificuldade que vem, nós conseguimos vencer. Mesmo se a gente cair, a gente consegue levantar. Então, dividam essa esperança. Tudo que vocês aprendem com esses vídeos, ou o que você aprende na igreja, ou o que você aprende lendo a palavra de Deus, por amor de Cristo, compartilha, ensina, leva essa esperança onde você puder. E assim, juntos, vamos cumprir o que está escrito, que o Evangelho será pregado a todos os povos
línguas e nações, tá certo? Então, Deus abençoe a vida de todos vocês, Deus seja louvado.